Amém. Que o refrigério do Senhor chegou. Amém. Tá todo mundo assim, ó. Oh, Senhor. Então vamos começar a declarar em fé. Amém. Que o refrigério do Senhor chegou. Amém. Aleluia. Vamos cantar mais um pouquinho de fé. De fé em fé. Vamos. Vai. Vamos lá. Eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando. Aleluia. Queridos, viver a vida de fé, amém? Então nós cremos naquilo que cantamos e que declaramos. Domingo passado nós tivemos uma noite aqui abençoadíssima, né? Quem esteve aqui domingo? Amém? Tivemos 11 vidas sendo batizadas, onde nós estreamos o nosso batistério ali. Foi uma noite assim memorável, foi algo impactante, né? Foi uma noite que Deus nos presenteou. Tanto é que não dava nem vontade de ir embora. Era 10h30, os irmãos estavam na igreja aqui, o culto já tinha acabado às 9h. Foi algo maravilhoso. Amém? E isso é uma vida de fé. Você crê que Deus pode transformar a sua vida. Então eu quero convidar você que está em pé. Vamos falar um pouco de fé. Aleluia. Marcos capítulo de número 6, a partir do versículo 4. Ontem nós tivemos aqui também um culto especial. Foi um culto de ação de graças pela vida do nosso irmão Cid. Amém? Cid é um milagre, né? Tá lá, ó. Cid, você é um milagre. Amém? Foi muito especial. Cid, para quem não sabe, ele no início do mês de outubro, logo no início, dia 3 de outubro, ele sofreu um acidente na rodovia dos Bandeirantes. E, queridos, a mão de Deus sustentou ele, porque ele estava com uma SUV, um carro grande, não abriu nenhum airbag, ele foi jogado para fora da pista, e Deus preservou e nenhum dos seus ossos foi quebrado. É impossível alguém ter saído daquele acidente do jeito que o Cid saiu, né? Ele só saiu com uma tatuagem da esposa na cabeça, fez um Lzinho assim, um pequeno corte. Ele ficou 19 dias em coma, 19, né, Lu? 19 ou 17? 19 dias em coma, e os diagnósticos eram os piores possíveis. Se sobrevivesse já era um milagre, mas que sequelas iriam ficar, que era a declaração dos médicos. O Cid está aí inteiro, não ficou nenhuma sequela. A única coisa que aconteceu é que ele emagreceu, irmãos. E está falando manso agora, né? Mas ele está se recuperando, e é um grande milagre de Deus. Amém? Por isso que nós somos gratos ao Senhor. Todos acharam? Marcos capítulo número 6, versículo 4 diz assim: E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e a sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Amém? Só até aqui. Feche os teus olhos. Aleluia. Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Pai, que nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações, ministrar, Senhor, acerca daquilo que o Senhor quer nos despertar, Pai, para um novo caminhar com o Senhor. Senhor, nós temos a certeza, Senhor, daquilo que nós proferimos em fé. Temos, Senhor, a convicção que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, tem feito o Senhor superabundar, Pai, conforme a Tua palavra.
Pai querido, eu sei que os teus olhos estão estendidos sobre cada um dos teus filhos, e o Senhor tem nos guardado, Pai. Fala conosco nesta noite, ministra aos nossos corações, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar? Irmãos, eu estou numa luta aqui porque eu fiz esse óculos multifocal, mas ele está me dando uma dor de cabeça, que tem hora que eu não consigo encontrar o lugar aqui. Vou ter que dar um jeito com essa minha visão, viu? Aleluia. Queridos, ontem, quando nós estávamos aqui, reunidos, fazendo o culto de ação de graças aqui, lembrando aquilo que Deus tinha feito na vida do nosso irmão Cid, aí no final da nossa reunião a luz apagou, ficamos aqui na penumbra. Mas o interessante é que em questão de segundos os celulares começaram a acender e as lanternas começaram a ligar, e ficou muito gostoso aqui, não ficou? Nossa, foi muito bom aquele tempo em que nós estivemos aqui, sem luz, sem microfone, e Deus foi ministrando ao meu coração na noite de ontem acerca da mensagem de hoje. Amém? E eu queria compartilhar com você aquilo que a palavra de Deus diz. Como crescer na fé. Porque essa semana Deus tem ministrado muito ao meu coração acerca de fé. Nós entendemos, falamos de fé como se fôssemos doutores dela, aqueles que já têm caminhado no Evangelho. Aí se perguntar o que é a fé, aí todo mundo vai lá e vamos citar Hebreus, né? A fé é o firme fundamento. Vamos lá, crente? A fé é o firme das coisas que não se vê, mas que esperam. Lindo, perfeita definição de fé. Mas será que de fato aplicamos a esse conceito de fé? Estamos firmes diante daquilo que está proposto para nós como cristão? A Bíblia nos mostra que Jesus, depois dele ter dado início ao seu ministério sacerdotal, ele começou a exercer o seu ministério, e o Espírito de Deus habitando sobre ele, começou a fazer grandes feitos e grandes maravilhas, e as multidões o seguiam e perseguiam, para desfrutar do benefício da fé que estava sendo proposto por Cristo, aonde ele começou a apresentar o reino de Deus, os benefícios do reino de Deus, as maravilhas do reino de Deus, e uma fé disponível. E ele regressa, a Bíblia diz que Jesus, ele regressa para a sua pátria, para a cidade aonde ele passou a sua infância, a sua adolescência, e a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres, porque a tendência do ser humano é olhar para o ser humano. Porventura, poderá alguém operar maravilhas? Não. Você só pode fazer isso por meio de Jesus. E quando Jesus começa a tentar apresentar os benefícios do reino, a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres. E nós vivemos hoje, a igreja de hoje, ela se tornou uma igreja tão racional acerca daquilo que Deus tem para fazer, que às vezes o milagre está tão perto, mas nós não desfrutamos do milagre. E aí, do dia do batismo, quando nós estávamos ali, naquele tanque, uma das batizantes, posso falar? Essa senhora está conosco há 2 meses? Menos que isso? 1 mês e meio. Ela nem sequer veio aqui à frente e fez a sua declaração pública querendo aceitar Jesus. Mas no dia do batismo ela saiu dali
e disse: chegou a minha hora. Ela abraçou a fé, desceu naquele tanque e fez uma das declarações mais lindas de fé de alguém que está disposto a caminhar num caminho novo de fé. E ela disse coisas que tocou o meu coração, e a convicção de nascer de novo, de ter uma vida pautada na fé, e dizer, como ela disse: eu não aguento mais esta vida, eu quero uma nova vida. E a vida que é proposta em Cristo é uma vida de fé, uma vida que muda o estado, que troca a situação de hoje e te mostra um amanhã cheio de esperança e de alegria. E foi isso que ela sentiu e declarou no domingo em que ela desceu as águas do batismo, declarando: eu quero, eu desejo, eu não quero mais, eu quero viver uma vida nova no Senhor. E a fé, querido, diante da proposta que ela é apresentada por meio de Jesus, ela é uma fé que ela precisa crescer. É uma fé que precisa avançar. E o interessante é que o versículo 6 diz que Jesus ficou admirado pela incredulidade. E como é que nós vencemos a incredulidade? Qual é o antídoto da incredulidade? Quando você é ensinado a andar em fé. Então a Bíblia diz que Jesus saiu nas aldeias vizinhas ensinando acerca da fé. Então a fé precisa ser ensinada. Você precisa avançar em fé, ter uma fé convicto naquilo que é proposto pela palavra de Deus. Então a fé, ela precisa crescer, e ela tem fases. Qual é a primeira fase da fé? Quando Jesus disse que a fé é semelhante o quê? Um grão de mostarda. Tem pessoas que entendem isso, que a sua fé tem que ser pequena. Não, a sua fé tem que passar por um processo de crescimento. A semente plantada de fé, ela precisa crescer. Por isso que a fé, ela é sempre desafiada de acordo com a nossa medida de fé. Todos quantos foram até Jesus, ele sempre devolvia: seja conforme a tua fé. Qual é a medida de fé que você tem? A fé precisa crescer. Você precisa entender sobre a fé. E a fé tem fases. Ela vai crescendo. Não adianta você querer expulsar uma legião de demônios que está sobre alguém, se você não expulsou nenhum demôniozinho. Não adianta, você tem que ter fases de fé. Seja conforme a sua fé. Quando você tem uma dor de cabeça, qual a primeira coisa que você faz? Vai tomar um remédio. É a sua medida de fé. Aí você fala assim: nossa, eu creio, se eu tomar 40 gotas de dipirona, eu vou ser curado. Aleluia! Aí você fala assim: não, eu vou tomar 40 gotas, meia hora eu estou bom. É a sua medida de fé. Outros falam assim: não, eu estou morrendo de dor de cabeça, eu vou cochilar 15 minutos que a minha dor de cabeça vai passar. Aí você acorda daqui 10 minutos e fala: olha, estou renovado. É a sua medida de fé. Então a fé, ela vai crescendo. Você vai sendo desafiado nela. Amém? Qual é a segunda fase da fé? Entender que a fé pode. A fé pode. O que Paulo diz? Eu posso todas as coisas naquele que foi. Então a fé pode. A fé pode mudar a tua história. A fé pode mudar o estado em que você está vivendo. A fé pode mudar a sentença.
A fé pode mudar o quadro da sua vida, a fé pode te curar, a fé pode mudar a sentença que estava sobre a vida do Cid, porque todas as vezes que a Luciana ia para Campinas, ela ligava e falava assim, eu até falava para a pastora, meu Deus, não atende mais a Luciana, porque todas as vezes que ela recebia a informação, vinha uma notícia ruim, falava, olha, é 2 anos, isso se ele sobreviver. Mas é claro que a natureza dela era naquele momento, depois ela se enchia de fé. A primeira coisa que vem é o desespero, a incredulidade, a impossibilidade, né? Até a doutora Meire falou assim, eu evitava visitar o Cid porque eu ia falar como médica. Mas tem que ir lá como crente. Dizer assim, mesmo médica eu posso dizer que Deus pode mudar a história. Amém? Aí quando o Cid voltou na clínica lá, os médicos ficaram desesperados, falando, como isso é possível? A fé pode. A fé pode. A fé pode fazer com que a tristeza dê lugar para a alegria. A fé pode fazer com que a enfermidade dê lugar para a saúde. A fé pode mudar o quadro em que você está vivendo hoje. A fé pode. Amém? Terceira fase da fé. A fé vem. A fé está chegando. A fé vem. Vem pelo? Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Não adianta você ouvir outras coisas que não vai gerar fé. Só vai gerar fé se você passar a ouvir a palavra de Deus. Não adianta você ficar enchendo o teu coração de outras coisas que não vai gerar fé. Aí você fica aqui que nem aquele, ai meu Deus do céu, eu estou com uma dor na perna, né? Aí vem o irmão e fala, rapaz, meu pai também estava assim. Começou desse jeito, dói aqui? Rapaz, dói aqui. É igualzinho do meu pai. E o que aconteceu com ele? Ele amputou a perna, né? Aí você vai começar a entrar aquilo no teu coração, falar, ai meu Deus, será que vai acontecer comigo a mesma coisa? Né? Mas na medida em que você começa a ouvir a palavra de Deus, dizendo que a enfermidade que você tem não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aleluia. Que o Senhor é capaz de curar, que o Senhor é capaz de restaurar, que o Senhor é capaz de mudar a tua sorte. Aleluia. Aí você começa a se encher o teu coração de fé e de convicção e de certeza, porque a fé vem. Ela não vai, ela vem. E ela começa a encher você, e você começa a ter a convicção daquilo que Deus está nascendo no teu coração. Porque se você der ouvido a outra coisa, meu irmão, vai acontecer como aconteceu. Você ter Jesus à sua disposição e Jesus não vai poder fazer nada. Ele quer te trazer cura e você está dizendo, é de família. Minha mãe morreu assim, minha avó morreu assim, minha bisavó morreu assim. E eu não vou ser diferente. Aí como é que você quer que o quadro da sua vida muda? Se o que você está gerando é incredulidade. Quarta fase da fé. A fé ela é desenvolvida. A gente tem que desenvolver fé. Nós temos que começar a ser desafiados naquilo que nós precisamos do mover de Deus. Eu sempre digo que para que Deus possa agir no mundo espiritual, você tem que dar o primeiro passo no natural. Não é assim? Quando Pedro estava diante daquela situação, vendo Jesus andando sobre as águas, Senhor, é tu? Sou eu. Manda aí contigo. Então vem. Anda também. Moisés, diante do mar, por que clamas a mim? Toca nas águas. Começa a agir em fé. Começa a mover em fé. Começa a declarar em fé.
Não fique pensando que o amanhã vai ser pior do que foi o ontem. Começa a declarar dizendo: Senhor, essa situação vai ser mudada em nome de Jesus. Eu vou começar a dar o primeiro passo para mudar essa história. Senhor, eu não vou aceitar mais esse quadro. Eu vou desenvolver a minha fé, mesmo que eu não veja, eu continuo crendo, porque é o que nós declaramos. Se você tem convicção da fé, meu irmão, então não tem ninguém que vai te impedir. Pode todo mundo estar dizendo ao contrário, mas se Deus disse, faz, vai, avança, mas não deixe de viver o milagre. Eu ouvi outro dia de um pastor, que eu acho que se você chegar nesse estágio, é complicado dizer: pastor, o senhor é uma bênção, o senhor prega bem, o senhor fala bem, mas no dia em que eu precisar de um milagre, o senhor é a última pessoa que eu vou recorrer. Porque você se torna tão racional, que não é capaz de gerar um milagre na vida de ninguém, nem declarar a si própria. Aceitar a sentença, se acostumar com a situação, culpar tudo e a todos, se o que você precisa é levantar a sua cabeça e desenvolver a sua vida de fé. Porque é assim que você vai mudar o quadro da sua vida e vai trazer o favor de Deus, e Deus vai agir na sua família. Hoje nós estamos tendo a nossa primeira formatura de casados. Está aqui o nosso grupo. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para falar acerca dos outros grupos que nós já ministramos. Nós tivemos casais que chegaram dizendo assim: olha, é a última chance que eu estou dando para ele. Não é nem para mim, é para ele, né? Porque já procurei em todo lugar, não tem jeito. Já falei que é a última chance que eu estou dando para ele. Inclusive o meu divórcio está em andamento. No meio do curso, se não der certo, a gente acaba aqui. Aí dizendo assim: ó, minha família já não acredita mais na possibilidade da restauração. Aí quando chega no final do curso, até anel de brilhante foi dado de presente. Milagre é bom, né? Mas deixa eu te falar, você compra aquele sabão em pó brilhante e põe no sabonete. Eu já te dei um brilhante, não tem, amor? O seu foi em pedra. Mas a fé, querido, ela é capaz de fazer isso. Você vai desenvolvendo a fé. As pessoas podem dizer o que quiser, mas o que está no teu coração acerca daquilo que Deus falou, desenvolva ela, abraça ela, viva ela e não mude a sua convicção de fé. Amém? Aleluia. Quinta fase da fé. A fé só funciona na obediência à palavra. Não adianta você querer gerar fé fora daquilo que a palavra de Deus diz. A fé, para crescer, querido, como Jesus disse na parábola do semeador, ela precisa de um solo fértil, ela precisa de uma água que rega, ela precisa de um sol, uma luz, e isso só vem por meio da palavra. É por meio da palavra, alinhada com a palavra, a obediência à palavra, aí a fé começa a funcionar. Essas coisas fazem com que você exerça uma fé genuína em Deus, capaz de mudar a história, capaz de fazer com que as pessoas que estão à sua volta sejam contagiados pela fé. A fé, um homem de fé, uma mulher de fé, pode mudar a história de uma nação. Pode mudar a história da sua casa. Como nós falamos no domingo aqui, cadê o irmão? O irmão aqui. Ele esteve aqui no domingo passado, ele e a sua família. O único batizado na casa. Os filhos começaram a caminhar com o Senhor recentemente. A esposa. Eu falei, mas foi um privilégio da vida dele batizar os 5, mulher e os 4 filhos de uma vez. Convicção de fé. O que a palavra de Deus diz quando Paulo disse para os carcereiros:
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê, crê, será salvo tu e a tua casa. É obediência à palavra. Fica com a palavra, abrace a palavra, não queira mudar a palavra. Não queira mudar a palavra. Ore a palavra, vive a palavra, aplique a palavra, e a sua fé vai sendo desenvolvida, vai crescendo a sua fé. E tem pessoas que às vezes acham que a fé ela começa aceitei Jesus hoje, você passa a ter uma vida de fé amanhã. Se você olhar pela vida do apóstolo Paulo, ele demorou 14 anos para a sua fé ser desenvolvida. Ele era um religioso, mas uma convicção de fé demorou 14 anos. E aí quando você começa a se encher de fé e tem certeza de fé, aí você para com aquele discurso: Senhor, de mim eu não tenho nada. Você tem tudo. Você tem uma vida de fé. Como Pedro e João: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu posso te dar. Levanta e anda, em nome de Jesus. Irmão, quem pode dizer isso? Só quem está cheio de fé. Você tem coragem? Quem está enfermo aqui hoje? Não tem nenhum enfermo aqui? Pai Eduardo. Vou desafiar aqui um crente cheio de fé para declarar cura sobre ele. Você tem coragem? Eu tenho fé, tenho convicção para dizer: levanta, ser curado, em nome de Jesus. Essa é a convicção de fé. Declarar a fé, agir em fé, mudar a história de fé. Aleluia. Não vou me deter, que hoje nós temos ceia. Tem mais coisa para falar, mas me deram só 20 minutos, né, amor? Querido, vida de fé é a fé que nos dispõe a fazer os pequenos grupos, lutar pela família, lutar pelos casais. É a fé que nos dá ousadia para ministrar os homens, de fazer com que eles se tornem o máximo. É a fé que faz com que as mulheres são tratadas na sua singularidade e se tornam únicas. É a fé que nos dá esperança de criar os nossos filhos à maneira de Deus. É a fé que nos dá a certeza de avançar para uma promessa que nos levará para uma vida eterna no céu. É a fé que nos faz ser motivados diante das afrontas e das convicções que nós temos no Senhor. É a fé que faz com que o cristão mostre o outro lado, que nos faz diferente do mundo. É a fé que nos faz crer na promessa de coisas muito maiores, não neste mundo, mas no vindouro, acerca daquilo que Deus é. É a fé que faz você mudar o seu caráter em Deus, e mudar o seu comportamento, e jogar fora toda uma natureza pecaminosa. É a fé. É a fé que nos faz ter práticas diferentes da que nós tínhamos, porque nós abraçamos uma carreira de fé que nos dá a autoridade deixada por Cristo na cruz para viver neste mundo em paz, ter uma vida abundante em Deus, baseado na fé. Jesus tem muito mais do que a gente pensa ou do que a gente imagina, mas nós só temos fé para pedir, mas não temos fé para ouvir. Fique atento ao que Deus fala, observa a maneira com que Deus está se manifestando, abra o teu coração para Deus
e não perca a oportunidade de ouvir Deus falar. Deus fala. Deus fala. E às vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas e Deus está falando, Deus está te orientando, e você está perdendo a oportunidade daquilo que Deus tem para a tua vida. Quando João escreve as cartas às 7 igrejas, capítulo 2 em diante, a 3, ele repete toda vez: quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, Deus está falando, Deus está dirigindo, Deus está mostrando, Deus está nos orientando, Deus quer que nós cresçamos em fé. Aleluia. Quando nós temos declarado coisas, queridos, da parte de Deus, nós temos que crer naquilo que nós declaramos. Não sejamos tolos de falar e não crer, porque podemos ouvir do Senhor aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos fariseus em Marcos capítulo 7, quando ele transcreve o que Isaías disse acerca dos religiosos da época, dizendo: bem profetizou Isaías a vossos respeitos, hipócritas e fariseus, com a boca louvam o meu nome, mas os vossos corações estão tão longe de mim. A igreja deixa de viver uma vida de fé porque estão longe do Senhor. Levantamos as mãos, cantamos louvores a Deus, repetimos a palavra de Deus, mas na hora de aplicar a vida de fé, jogamos fora. Aí nós vemos a fragilidade da vida cristã. Até brinco quando diz que o crente subiu no monte para orar e o macumbeiro subiu do outro lado para fazer as suas oferendas. Aí desceu o macumbeiro, viu o crente descendo, o macumbeiro ficou com medo do crente. Aí retardou um pouquinho, aí o crente viu o macumbeiro, ficou com medo do macumbeiro. E que vida de crente é essa? Que esquece que toda a autoridade está sobre ele. Um com medo do outro. Se o que tinha que todo o poder e toda a autoridade no nome de Jesus não podia ter medo, muito pelo contrário, continua avançando e fala assim: maior aquele que está comigo do que aquele que está com ele. Quando você entende a autoridade que está no nome de Jesus, uma vida de fé, meu irmão, aleluia, aí nós podemos dizer com convicção que de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando, vou prosperando no Senhor, porque ninguém pode parar um homem, uma mulher cheia de fé. Ninguém pode parar você. Não é as circunstâncias, não é o mundo, não é a crise, não é. Você vem viver o melhor de Deus. Jesus não pediu para que nós fôssemos tirados desse mundo, mas Jesus disse que do mal Ele nos livraria. Então por que temer o mal, se o Senhor disse que vai te livrar? Por que ficar angustiado, apreensivo, desesperado? Porque Deus tem algo novo para a sua vida. Fique atento aos sinais que Deus está te dando, fique atento às orientações do Senhor, fique atento à voz do Senhor. Porque quando você sai pela manhã, Senhor, fala comigo, Senhor, dirige os meus passos, Senhor, mostra o que eu tenho que fazer, Senhor, me auxilie nas minhas decisões. Na hora que você vai tomar, querida, as suas decisões em Deus, você não vai se intimidar, porque você tem a certeza da sua convicção de fé. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Aleluia. Querido, nós vamos cear, porque daqui a pouquinho nós vamos fazer a nossa formatura. E eu queria que você, nesse momento, refletisse acerca da orientação do Senhor. Participar do corpo e do sangue do Senhor
é baseada numa vida de fé. Quando Jesus estabeleceu a ceia, foi no dia em que ele celebrou a Páscoa judaica. E ali ele estabeleceu uma nova aliança. E assim Jesus ensinou os discípulos que havia necessidade de nós trazermos à memória o sacrifício do Senhor na cruz. E quem participa da ceia? Os que vivem da fé. Amém? E por viver da fé, nós temos que rever os conceitos da nossa vida, de como nós participamos da ceia. A igreja de Coríntios era uma igreja cheia de problemas e complicações. E Paulo escreve uma carta orientando eles, alinhando a questão dessa celebração. Porque muitos estavam se fartando, mas não entendendo o sentido da ceia. E aí Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22. Em diante ele vai dizendo acerca do comportamento do povo. E no 23 ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que Paulo está dizendo? Existe uma maneira de participar da ceia. Primeiro você tem que ter a consciência do sacrifício de Jesus na cruz, da redenção, da purificação, do sangue derramado para que você fosse justificado, para que você fosse inserido no corpo de Cristo. E aí ele diz que há uma maneira que traz peso se você comer e beber de forma indigna. O que é de uma forma indigna? Negligenciar o projeto de salvação. Aquele que caminha com o Senhor de qualquer forma, tendo as mesmas práticas, tendo o mesmo coração, não mudou nada o curso da sua vida, despreza o sacrifício da cruz, desdenha a vida de fé. Essa é uma forma indigna. Não é só os 5 minutos que você ora, mas é a maneira com que você vive. Se você comer e beber desta forma, você é semelhante a Judas que o traiu, você é semelhante aos soldados que o açoitaram, você é semelhante àqueles que pregaram na cruz. Você se faz igual com o seu ato e com a sua atitude. Aí você fala: mas eu não sou batizado nas águas. Essa não é uma condição para você cear. A condição para você cear é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz, que ressuscitou e que fez tudo isso para te salvar. Se você tem essa consciência e rever o seu conceito, você pode participar da ceia. Aí ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois de fazer, coma e beba. Então eu digo para alguns assim: eu não vou cear, pastor. Por quê? Porque eu briguei com a minha vizinha, chamei ela de burra, falei que ela é loira. Não vou cear. Quando você não ceia, o que você está dizendo? Você fala assim: olha, eu não tenho parte com o Senhor. Eu estou abrindo mão do sacrifício da cruz.
Porque a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Aqueles que são do Senhor, participa da mesa do Senhor. Você tem o direito de declarar publicamente que você é participante do corpo e do sangue. Se você não faz isso, querido, você está dizendo, olha, eu estou livre. E existe um X em você. E o sangue cobrindo a sua vida. Mas se você habilita para que o inimigo continue trabalhando, aí você não come e não bebe, trazendo culpa ao invés de ter arrependimento. Então se arrependa, senta, come e bebe. Amém? Amém? Então eu vou convidar você a dobrar o seu joelho, a orar alguns minutos. Depois nós vamos cear. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé? Obrigado pela sua paciência. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Saia daqui para viver uma vida de fé. Amém? Exerça a fé, cresça em fé, manifeste em fé. Não deixe o diabo roubar aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Saia daqui para romper as barreiras do impossível. Amém? Estenda suas mãos para o céu. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Os que creem digam amém. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Abrace o teu irmão. Diga para ele, olha, saia daqui para viver em fé. Amém.